Hoje eu vim falar sobre debênture e eu estou aqui para te explicar o que é uma debênture, como funciona, os tipos de debênture, as garantias que ela pode ter, os riscos que ela oferece, mas as vantagens que ela tem também. Vamos começar entendendo o que é uma debênture. É um título de dívida, ou seja, é um documento que representa uma dívida que o emissor daquele documento tem com a pessoa que possui o documento, com quem emprestou o dinheiro para ela. E como funciona esse empréstimo? A empresa vai pegar seu dinheiro e, em troca, ela vai te devolver o seu dinheiro mais os juros que vocês acordaram, o empréstimo e as características desse empréstimo, como o prazo, o tipo de remuneração, se é pré-fixada, pós-fixada ou uma mista, a frequência de pagamento, o que significa se ela vai te pagar tudo de uma vez, em uma única vez, ou se ela vai te pagar parcelado, a cada 6 meses, 3 meses e cada ano. Esse documento também vai falar sobre as garantias e algumas outras especificações que tem que ter no documento chamado prospecto e outros documentos que vão ter ainda mais detalhes sobre esse empréstimo. Agora, quais são os tipos de debêntures que você pode encontrar? Basicamente, a gente pode separar ela em dois tipos: as incentivadas e as não incentivadas. As incentivadas, você já pode ter ouvido falar, são aquelas que são específicas para alguns setores que o governo precisa fomentar, precisa incentivar que se desenvolva, e para isso foi oferecida uma isenção, ou seja, para pessoa física que investir nesse setor, que investir em um produto de investimento para este setor, não haverá cobrança de imposto de renda, o que facilita para a empresa. A empresa vai conseguir captar o dinheiro, pegar o dinheiro contigo, pagando uma taxa um pouco menor, e com isso, o custo dela para produzir e trabalhar nesse setor que o governo tem interesse vai ser menor. O que lá na ponta para você, como consumidor, como usuário de algum serviço, também vai te beneficiar, não só como quem está emprestando dinheiro, mas também como quem está utilizando ou comprando aquele produto ou serviço. A debênture também tem alguns tipos de garantias. Algumas são melhores ou mais seguras, oferecem mais segurança. Outras têm menos segurança, mas em compensação vão te oferecer maior remuneração, você vai ganhar mais com elas. Alguns nomes para essas garantias são garantias quirografárias, ou seja, sem garantia real, o que oferece maior risco, mas tem mais retorno para você, maior lucro no seu bolso. Com garantia real, o que significa que algum bem da empresa vai constar como garantia, e se a empresa não vier a te pagar, esse bem vai cobrir a dívida. Tem ainda a chamada subordinada. Ela tem uma garantia sim, mas ela não é a primeira da fila a ser paga. Você vai aguardar algumas outras dívidas para depois entrar nas subordinadas serem pagas. Envolve maior risco, mas como eu já disse, maior risco, maior retorno. E ainda tem a chamada conversível, o que significa que no final pode receber o dinheiro de volta ou essa dívida que ele tem com você se transformar em ações. Você passa a ser sócio dessa empresa. Então agora, vamos pensar nos riscos que esse produto te oferece. Eu vou começar pelo risco mais crítico, que é o risco de crédito. É a situação em que a empresa não consegue te pagar de volta. Ela não vai ter dinheiro para te pagar o que te deve. O outro risco que você tem com esse investimento é o risco de liquidez. Se no meio do caminho você quiser vender esse seu investimento, pode ser que o mercado secundário, que é o local onde você vai conseguir vender o seu investimento, não tenha gente suficiente querendo comprar, o que significa que ou você pode ter que aguardar mais tempo para conseguir vender no preço justo ou o preço que você considera justo, ou você tenha que baixar o valor que você está vendendo para conseguir vender mais rápido. Tem ainda o risco de mercado, que está relacionado à taxa de juros. Digamos que, quando você comprou esse investimento, a taxa de juros era alta. Depois de um tempo, ela começou a baixar. Nessa situação, o risco de mercado vai te beneficiar, mas isso pode ser o oposto. Quando você comprou o produto, a tua taxa de juros era baixa na época, e agora a taxa vem subindo, subindo e subindo mais, quando você tentar vender ela a mercado, ou seja, para alguém que está querendo comprar essa sua dívida e não é a empresa te devolvendo o dinheiro, pode ser que você receba menos ou proporcionalmente menos do que receberia naquele período. Tem ainda o risco de subordinação. O que você já entendeu como garantia se aplica aqui. Se a sua garantia for subordinada, esse risco de subordinação implica que, se tiver que pagar alguém, num caso de quebra da empresa, a sua dívida não vai ser a primeira a ser paga. Ela está numa fila e você vai ter que aguardar chegar a sua vez para pagamento. Existe ainda o risco jurídico, onde algumas cláusulas desse contrato que você fez com a empresa de empréstimo podem limitar o teu resgate ou dar prioridade a certos credores antes de te pagar. Mas para compensar, as debêntures têm algumas boas vantagens. A primeira delas é a rentabilidade. Você vai ganhar muito mais com uma debênture do que ganharia com um CDB
com LCI ou LCA, porque você está sim aceitando mais risco, mas para isso você exige maior retorno, mais dinheiro para ser devolvido. Outra vantagem de você entender e investir com o debênture é a tua diversificação. Você já pode ter Tesouro Selic, Tesouro Direto, algum outro produto do Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, produtos que estão ligados ao governo federal ou a bancos. Então, quando você olhar para debênture, você está diversificando os setores e para quem você está emprestando. Agora você vai começar a emprestar para empresas. Aumenta assim o seu ganho e, além de tudo, diversifica o seu risco. Você dilui o seu risco. Você não está só na mão do governo federal, nem na mão só de bancos. Agora você tem um terceiro setor, uma terceira área, que está te oferecendo dinheiro, juros, em troca do seu dinheiro emprestado. E mais uma vantagem das debêntures é que ela tem prazos variados, indexadores diferentes. Você pode estar ligado ao CDI, ao IPCA, ao IGPM ou ter uma taxa pré-fixada, além da forma de pagamento, que você pode encontrar uma debênture que seja adequada para você se você precisar de pagamentos periódicos, trimestral, semestral, anual, ou uma outra debênture para um outro valor que você tem que você não quer mexer nele e o vencimento dele vai ser só lá no final. Uma última vantagem é que tem sim debêntures incentivadas e essas incentivadas facilitam muito na hora de saber quanto você vai ganhar, declaração de imposto de renda e ainda te colocar mais dinheiro no bolso, porque você não vai pagar imposto de renda sobre o que você ganhar nesse investimento. Mas aí você pode estar se perguntando, bem, qual é a diferença entre emprestar para uma empresa e para o Tesouro Direto, emprestar para o governo? Primeiro de tudo, é óbvio quem está emitindo essa dívida. Tesouro Direto, você tem um emissor que é o governo federal. Nas debêntures, são empresas privadas emitindo esse documento. Quando a gente pensa no risco e olha para o governo federal, o risco do governo não te pagar é muito menor do que as debêntures. Então você tem que analisar sim a empresa que você está emprestando e como está a situação dela financeira, para aí sim poder emprestar para uma empresa. Em compensação, a remuneração que a debênture vai te pagar é sim bem maior do que a que o governo te oferece. Ainda você tem que olhar para a liquidez, que é a facilidade com que você transforma esse seu investimento de novo em dinheiro para você. E aí o Tesouro Direto tem vantagem, ele tem uma liquidez muito melhor do que as debêntures. E claro, falando da garantia, a garantia do Tesouro Direto é chamada de garantia soberana. Se o governo precisar pagar e não tiver dinheiro, o último recurso, um recurso que ele pode usar, não é o adequado, mas ele emite mais papel moeda e te entrega o dinheiro. Quando você fala de uma empresa, a empresa não pode fazer isso. Ela tem garantia como os bens, o valor que ela tem em caixa, mas se limita a isso. Ela não tem a vantagem de poder emitir papel moeda e te entregar o dinheiro de volta. E aí agora, uma pergunta que você pode estar se fazendo. Para quem vale a pena investir nesse produto? Vale a pena para quem está buscando aumentar a rentabilidade, aceitando sim correr mais risco para isso. Curtiu esse vídeo? Quer entender mais sobre investimentos? Então segue meu canal e eu vou te ajudar a investir melhor.